Jogador e tal, aquele negócio todo. Tem a carreira no Vasco da Gama, muito rápido e por isso surpreende o adversário. Eu acho que não é difícil. Bom, mas é difícil pra você, né? É claro, eu acho que eu tenho essa facilidade. Fala galera do canal, tá começando mais um Fala Bob. E aí, Bob? E aí? Tudo bem? Tá aí, caiu na área, pênalti. Pênalti bate é gol. É, tá meio difícil a fase, né, Bob? É verdade, é verdade. A situação é preocupante. 4 jogos, uma vitória apenas, um golzinho marcado. 1-0, no finalzinho já no. Na bacia das almas. Como é que faz, entendeu? Bob? Cara, acho que tem que dar uma sacudida na rapaziada, conversar, buscar o diálogo agora. Tem que encaixar o time, né? O time tem que buscar isso. O que eu vejo é uma intranquilidade muito grande da própria equipe, né? Então, isso gera um desgaste. E aí, a hora que o cara tem que ser eficiente, o cara sente um pouco isso. Então, eu acho que é muito treinamento e nosso Abelão chamar lá cada um, chamar um aqui, ajeitar, conversar com o outro. Ele tem esse perfil, ele é bom nisso, então tá na hora de dar uma sacudida para que o Vasco volte a tomar um susto e o susto possa ser algo de positivo para desencantar dentro da competição. Tá precisando. Então, você falou dessa intranquilidade. O Vasco hoje vive diversos problemas, não só salários atrasados, mas vive uma turbulência política muito grande. O quanto isso afeta dentro de campo, Bob? Isso chega, até certo ponto afeta, não só no rendimento, mas principalmente dentro da relação da própria comissão. Essa coisa da cobrança do que o Fotorna dizer, do resultado, o gol não acontece e tal, e aí o torcedor fica impaciente. Então, eu acho que tem que trabalhar isso entre comissão, jogadores, as pessoas que estão ali dentro do clube, entendeu? Porque essa coisa acontece. Torcer contra, torcer para o gol não acontecer. E, infelizmente, tem algumas pessoas, uma minoria, mas eu acho que não é justificativo. Acho que o trabalho tem que ser realizado, o time tem que ter uma cara, está precisando ter uma cara. A gente tem visto um jogo, uma equipe, outra partida, uma outra equipe. Isso, para mim em particular, eu acho que gera uma instabilidade, porque você joga hoje, não joga amanhã, e a equipe, ou qualquer grande equipe, precisa de um entrosamento, precisa desse conhecimento, precisa da autoconfiança, que eu acho que ela começa dentro do trabalho do dia a dia, com o treinador, mas principalmente com os jogadores dentro do campo. Roberto, tinha uma dúvida, você já jogou bola? Jogou muito, inclusive. Algum tempo, né? Algum tempo. Quase 20 anos. Quando a fase tá ruim, como é que faz para tirar essa fase ruim? O Germancano, por exemplo, chuta, o goleiro defende, chuta, a bola passa raspando, chuta, a bola não entra de jeito nenhum. Você que era centroavante, como é que faz para resolver esse problema? Continua chutando que uma hora entra, ou fica mais calmo, treina mais? Como é que faz para resolver esse problema? Eu acho que nesse momento é o momento de todo mundo pegar junto, né? Essa coisa do detalhe final, do Cano, que tem que fazer os gols, ou é o jogador de referência para essa finalização. Eu tenho visto nos jogos, ele tem tido algumas oportunidades, mas o time, eu não vejo o time jogando em função dele para que ele possa ser esse finalizador. Mas hoje todo mundo roda, todo mundo está tentando participar um pouco mais, mas eu acho que precisa disso, de uma definição, de uma forma de jogar, para que os jogadores, principalmente nesses jogos, teoricamente considerados favoritos ou jogando em casa contra um adversário menor, eu acho que tem que se impor, eu acho que tem que buscar, eu acho que tem que ser uma equipe aplicada e mostrar que está jogando em casa e que quer o resultado. Eu acho que esse é o caminho para recuperar essa autoestima e, consequentemente, dar ao torcedor o que ele espera, que são as vitórias. O quanto abala você perder o Vasco já jogou um clássico e perdeu pro pior time do campeonato? Quanto isso abala na confiança? Como é que o Vasco vai ter um jogo muito importante na próxima quarta-feira contra o Oriente Petroleiro, já é a primeira fase sul-americana. Como é que faz para esquecer o Carioca e focar na outra competição já?
Eu sou de opinião que você tem que focar na competição que você está, no primeiro momento. É o Carioca? Por quê? Se você consegue um resultado positivo no primeiro, no segundo, no terceiro jogo, entendeu? A tendência é essa autoconfiança chegar. Essa coisa de você respirar mais tranquilo, de você ter a aproximação dos seus companheiros, dos jogadores, e aí fica até mais fácil você modificar alguma coisa. É claro que cada técnico e cada direção tem uma filosofia com relação ao aproveitamento, como vai ser trabalhado, isso tem um planejamento, né? A gente está aqui de fora, mas eu vejo que o Vasco precisa dar rumos a isso, a definir um pouco mais a equipe considerada titular, para que ela possa, nesse início de competição, que fisicamente as equipes estão um pouco abaixo, que o entrosamento possa ser, vamos dizer, a referência maior. Quando você consegue unir e ter um entrosamento melhor, o desgaste com relação à parte física é menor. Então, e os resultados começam a acontecer. Então, outras equipes que começaram junto com o Vasco na mesma situação, estão hoje numa posição melhor. Por quê? Porque além de buscar os resultados aconteceram. Então o Vasco precisa, mais do que nunca, achar esse caminho o mais rápido possível. O Vasco hoje tem um time com muito jovem, muitos garotos. Como é que faz para controlar essa ansiedade da galera? Você já foi garoto um dia, já foi o experiente do grupo. Como é que os experientes fazem para controlar? Salário atrasado, essa situação toda, o time não tá ganhando, a bola não tá entrando. Como é que faz para controlar isso? Falar para os mais jovens que não, a gente vai melhorar. Como é que o mais experiente resolve e como é que o mais jovem se sente? Bora. Cara, é uma situação que tem que ser trabalhada. Comissão, técnico, as pessoas que estão ligadas diretamente. Você colocar só a garotada e jogar, falar, vocês vão iniciar o campeonato, vai ser a base, vai ser o sub-20, vamos dar como exemplo, e vocês vão jogar 4, 5 jogos aí, que é uma responsabilidade, ou vai pelo caminho de mesclar, ou então colocar o time titular. Eu acho que nesse primeiro momento, você mesclando, tendo uma maioria de jogadores, vamos dizer, com mais experiência, acho que facilita mais, o tempo é mais curto para você conseguir o entrosamento. Eu vejo dessa forma. Eu acho que o Vasco precisava ter esses jogadores de referência, entendeu? Tem uma outra competição que está se focando ou que está se buscando, mas para chegar nessa outra competição, você tem que ter pelo menos um equilíbrio aqui nesse início de temporada, e coisa que ainda não está acontecendo. Eu acredito que se o Vasco, nesse início, viesse de 3 resultados positivos, o jogo pela Sul-Americana seria um jogo, vamos dizer, digo mais tranquilo, mas com mais confiança, com autoestima lá embaixo, o torcedor acreditando um pouco mais. É claro que eu estou falando, eu gostaria, o Abel gostaria, todo mundo, direção, jogadores, mas a gente tem que definir qual é o melhor caminho. Eu estou falando de fora, não estou ali no dia a dia, mas por experiência e se hoje modificou muita coisa, mas eu acho que qualquer equipe para chegar ao equilíbrio, para chegar às vitórias, ele tem que ter isso. Ter um time que possa começar a se conhecer um pouco mais, principalmente nesse início de temporada onde a parte física ela fica um pouco abaixo. Então, acho que o entrosamento e a experiência é muito importante nesse momento. Você falou disso do time se conhecer um pouco mais. O Vasco para essa temporada só tem um reforço, que é o Cano. Ele nem muda tanto o estilo de jogar, mas como é que faz? Porque parece que os jogadores do Vasco hoje mudaram completamente de sistema e eles não se conhecem muito bem dentro de campo. Como é que faz? Os jogadores têm que conversar mais, têm que treinar mais essa formação? Como é que funciona isso dentro de campo? Se você for analisar e pegar o ano passado com agora, mudou a saída de alguns jogadores, né? A vinda e a colocação e o aproveitamento de outros jogadores da base, entendeu? Na realidade, e a saída de jogadores que já tinham uma experiência dentro da equipe e que davam um equilíbrio, né? E que até hoje não conseguiram
acertar a permanência, que isso tem refletido dentro do campo. Então acho que o Vasco precisa buscar isso o mais rápido possível. É claro que a situação é delicada, mas tem que buscar esse equilíbrio, e esse equilíbrio se faz com jogadores com mais experiência, com jogadores mais rodados, que junto com essa juventude, que é muito boa, aí o Vasco pode sair desse momento. A situação do Guarim nesse dia que a gente está gravando está um pouco indefinida. Você acha que se o Guarim chegar, acerta esse meio de campo e o Vasco consegue respirar mais tranquilo, porque é um jogador internacional, é um cara com nome, você acha que fica mais tranquilo até para os meninos da base conseguirem jogar melhor? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é um jogador com uma capacidade técnica muito boa, já mostrou isso, chegou não muito bem fisicamente, mas durante a competição foi melhorando e evoluiu, e foi peça importante dentro do esquema do Vasco. Agora, se vai continuar ou não é uma outra história, mas que seria e que é uma peça importante para o Vasco, principalmente nesse setor de meio campo, se puder acertar o mais rápido possível, acho que vai ser bom para o Vasco. Roberto, a gente já vai chegando aqui mais pro final. Você, na sua época de jogador, viveu uma fase dessa braba, assim, o time não ganhava de jeito nenhum, dava tudo errado? Você já viveu isso na sua época de jogador? Não, a gente sempre tem altos e baixos dentro de uma competição, no Carioca, brasileiro, coisa nesse sentido. Mas eu acho que foram poucas as vezes que isso aconteceu. Eu posso dizer assim, se eu fiquei 2 jogos sem fazer um gol durante o ano, assim, de um jogo para o outro, 2 jogos, foi muita coisa, entendeu? Assim, então, acontece. Então, acho que a gente tem que trabalhar não um jogador, né? A gente está falando um jogador de referência. O Cano é um jogador de referência, ele precisa finalizar, ele precisa fazer os gols. Agora o time tem que trabalhar para ele ter essas oportunidades. Os laterais têm que aparecer para que ele possa fazer a finalização. A prova está aqui no jogo passado, né? A bola veio, ele cabeceou bem, fez o gol do Vasco. Então acho que é esse trabalho do dia a dia, e aí passa assim para o entrosamento, passa assim com uma definição. Qual o time titular? É esse, então vamos trabalhar esse time titular para que ele possa adquirir o mais rápido possível o entrosamento, porque senão você fica focando numa competição e focando em outra, e quando você precisa desse entrosamento, precisa desse condicionamento para chegar ao seu objetivo de conseguir as vitórias, você tem dificuldade. É o que está acontecendo com o Vasco hoje. O Vasco jogou 3 partidas, ganhou uma, né? Perdeu outra e empatou outra. Time titular isso. Você jogou uma com reserva com o Flamengo, mas então, empatou com o Bangu na estreia, ganhou do Boa Vista de 1-0 no último minuto e perdeu para Cabo Friense com um pênalti, com gol de pênalti. O time não conseguiu progredir muito nesses 3 jogos. E sem querer fazer comparações, mas fazendo um pouquinho, se você pegar o jogo da Cabo Friense com o Vasco, mostrou, pelo menos pelo que eu vi, um time definido taticamente. A forma de jogar, ele jogou atrás, fechou e saiu em contra-ataque, e saiu várias vezes em contra-ataque, entendeu? Por quê? Porque foi feito um treinamento, não para esse jogo, a forma de jogar que ele vem atuando, mesmo não tendo conseguido bons resultados. Então, o exemplo está aí. Outras equipes que conseguiram esse equilíbrio dentro da própria competição, tem equipes grandes que conseguiram os resultados, todas as vitórias. Comparando até um pouco com o Fluminense. Também está com um treinador novo, o time mudou mais peças que o Vasco, mas por que eles conseguem jogar conseguir mais resultados e o Vasco não consegue progredir tanto assim? O que você acha dessa diferença tão grande? Já que o Fluminense está no mesmo grupo do Vasco, o Fluminense é líder isolado do grupo e o Vasco nem para as semifinais da Taça Guanabara está indo. Por quê? Porque se definiu uma filosofia, uma forma não só de jogar, mas que vamos jogar com esse considerado titular, e foi do primeiro ao último jogo, e por isso tem um resultado em cima desse equilíbrio. Um jogo ou outro não teve todos os jogadores, mas, por exemplo, no jogo com o Bangu, acho que o Fluminense não teve todos os titulares. E mesmo assim goleou. Mas mesmo assim goleou. Então, aquilo que eu falo, quando você tem uma forma de jogar, quem é titular, o reserva entra, a facilidade é maior do entrosamento do que quando você põe uma equipe e depois muda para outra equipe, e aí a dificuldade do entrosamento fica grande. Roberto, para atacante não marcar gol incomoda?
Muito, muito, incomoda muito. É o que eu falei, a minha estatística mais ou menos de 2, 3 jogos sem fazer gols. Tem gente que fica 5, 10, mas eu tinha um bom aproveitamento também. Então a dificuldade, olha, o jogador que fica, o atacante que é a referência, que fica 1, 2 jogos sem fazer gol, para ele é uma, entendeu? Ele já não se sente bem. Então acho que o gol é a razão maior. Se o Vasco contratou um jogador que foi, ano passado, um dos artilheiros do Brasil e do mundo, né? Então o cara tem qualidade, o cara não é por aí. Então, ele sabe marcar gol. Sabe fazer gol. E mostrou no gol que ele fez. Então tem que trabalhar, não só para ele, mas trabalhar para toda a equipe, mas que ele possa ser a referência. Eu pergunto isso se o Vasco joga com 3 atacantes. Só tem o Germancano, o camisa 9, mas tem o Marrone, também sabe fazer gol, e tem o Thales, que de vez em quando arrisca um chute. Eu pergunto porque se o sistema não está funcionando, esses 3 têm que sentar, conversar, tentar entrosar mais. Como é que funciona? Que você também jogou tem que ver. Você, quando jogava, também jogava com mais gente do seu lado no ataque. Você nunca jogou sozinho. Você conversava, você treinava mais. Como é que você fazia para ter esse entrosamento com os caras? Não, eu acho que primeiramente passa pelo comando do técnico, da forma de jogar e quem ele vai colocar para jogar junto contigo. Então, eu era um jogador de referência num período da minha carreira e sempre busquei esse entrosamento, mas tinham outros jogadores que eram fundamentais. Então, acho que nesse sentido, não é o jogador que tem que definir, eu quero jogar com A, com B, com C. É claro que você tem isso, eu não digo preferência, mas tem jogadores que você consegue encaixar melhor, se entende melhor. Mas eu acho que precisa disso, de treinamento e sequência para que um comece a conhecer mais o outro. Roberto, pra gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Na verdade são 2, mas vai acabar sendo uma pergunta só. Como é que o Vasco entra na quarta-feira para esse jogo da Sul-Americana? Entra um pouco machucado dos jogos do Carioca, ou é outra competição, já entre outra pilha? E se você tivesse tomar um vinho com o Abel na segunda-feira, qual é a dica que você ia dar para ele para resolver esse problema que tá dando todo no Vasco? Porque nada tá dando certo pro Vasco. Se você pudesse dar uma dica pro Abelão, qual seria? Cara, sinceramente, o ideal seria o Vasco ter vencido todas as partidas, que aí entraria muito mais confiante. O torcedor, mais do que nunca, acreditando muito num resultado positivo por parte do Vasco. E o entrosamento seria outro. Agora, foi a estratégia usada com relação ao início de temporada, do aproveitamento de uma equipe e outra. Se eu pudesse falar alguma coisa para o Abel nesse sentido, eu conheço bastante o Abel, acho que é um cara super motivador, um cara que levanta o astral dos jogadores. Isso basta? Não. Eu acho que tem que haver essa definição da forma de quem vai jogar com o centroavante como um jogador de referência. É o Cano que vai ser o jogador de referência, que sai também. Então, o que eu acho que é essa definição da equipe, ela tem que acontecer, quem vão ser os jovens que vão estar atuando, porque o Vasco precisa disso para ontem. Então, não precisa só pelo jogo da Sul-Americana, precisa também para o Campeonato Carioca e para o Brasileiro e para todo o ano. Então, eu espero que o mais rápido possível possa ser definido essa coisa da equipe e a forma de atuar durante toda a competição e durante todo o ano. É isso, galera. Vai acabando o Fala Bob de hoje, mas antes alguns recadinhos muito importantes. Você que quer comprar a moeda de janeiro do Roberto Dinamite, ainda dá tempo. A gente sabe que o mês girou para fevereiro, mas a gente já vai lançar a moeda nova, fica na expectativa. Mas você que não comprou a de janeiro ainda, pode garantir mandando um e-mail pro @vascainosatencão@gmail.com. Você manda o e-mail, já escreve lá no título Moeda do Dinamite e para facilitar já manda o seu CEP também junto pra gente calcular o frete. Também se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca aqui no canal. E também curta nossas redes sociais. A gente tá no @avascaínos, Bob, no Facebook, no Instagram e lá no Twitter. Eu sei que você gosta do Instagram, você posta direto lá no Twitch. Inclusive, pode curtir as redes sociais do Roberto Dinamite também. Rdinamite10 lá no Instagram, curte lá, que o Bob é muito ativo lá no Instagram. Valeu, galera. E vamos ver se o Vasco melhora pra quarta-feira, né, Bob? Sem sombra de dúvida. Acho que é fundamental. O que eu falei com relação a tudo isso, e aí não é crítica, é resultado. O Vasco precisa de resultados. E, infelizmente, os resultados não aconteceram como se deveria e como se gostaria. Então, agora é Sul-Americana. O resultado em casa é importante, o apoio da torcida vai ter.
Então vamos torcer para isso, uma grande vitória que acho que é fundamental. E vamos lá em cima da moedinha, né? Para que a gente possa estar levando para todos os vascaínos, em todas as partes do nosso país, do Brasil. Acho que tem muito vascaíno aí que vai saber um pouco e vai ter como lembrança algo da minha vida, da minha carreira. Primeiro esse lance do primeiro gol. Eu já garanti a minha, ó. É mesmo? Braba, hein? Eu garanti 3, inclusive, levei uma pra cada um lá de casa. Todo mundo com moral, dei presente. Mas ficou bonito, ficou legal. Eu achei, foi muito legal. Presente pra todo mundo. Isso aí. Bob, muito Valeu. obrigado pela recepção, viu? Obrigado pelo carinho. junto. Esse Bob já entrou na intimidade, mas tá tudo certo. Somos amigos. Valeu, Bob. Tamo junto. Aí, galera, para comprar a moeda, tá aqui, ó. Mande para esse e-mail, tá? Tô esperando vocês lá.